Bom, pessoal, na última aula, vocês viram lá no Classroom que eu disponibilizei, né, o vídeo para vocês. Aí tinha um pessoal que estava com um pouquinho de dificuldade para estar acessando o vídeo, eles vieram conversar comigo no privado. E aí, o que que eu fiz? Eu upei o vídeo no YouTube e coloquei o link do YouTube direto para vocês lá na plataforma. Eu vou fazer assim todas as aulas, eu acho que fica mais fácil, até para depois que a gente terminar o mini curso também, vocês conseguem ter acesso às aulas que a gente teve ao longo dos dias, tá bom? Então, com a aula de hoje, eu vou fazer assim também. Talvez demore um pouquinho, porque os vídeos eles ficam um pouquinho grandes, mas eu vou tentar sempre fazer, já soltar no mesmo dia o vídeo lá no YouTube e depois compartilhar com vocês no Classroom. Eu não sei se todo mundo que está aqui na chamada já conseguiu entrar no Classroom. Eu acredito que sim. Mas caso tenha alguém que ainda está com um pouquinho de dificuldade, me manda uma mensagem no WhatsApp ou até mesmo por e-mail. Eu vou deixar o meu contato aqui. Porque na última aula tinha algumas pessoas que estavam na aula, mas não estavam no Classroom. E aí vocês acabam perdendo, tipo, algumas atividades ou até mesmo material que eu vou soltando por lá. Aí, se alguém ainda não está na plataforma, ou até mesmo não está no grupo do WhatsApp, dá um salve no meu privado que eu já vou colocando vocês, tá bom? Ainda falando um pouquinho da aula anterior que a gente teve, né? A gente teve uma introduçãozinha bem leve ao que é gestão de projetos, o que é projetos e tudo mais. E tiveram algumas pessoas que pediram para eu estar compartilhando com vocês material de apoio, algumas coisas assim. No Classroom tem cerca de 3 ou 4 livros / apostilas que eu usei como referências, então achei bem bacana estar disponibilizando esse material com vocês também. Algumas apostilas são um pouquinho grandes, outras tem aí cerca de 20, 30 páginas, mas é bacana vocês darem uma conferida, principalmente o pessoal que é de produção e que ainda vai fazer a disciplina de gestão de projetos, eu acho que ajuda bastante. E, além disso, eu também deixei alguns podcasts lá, direto link. Então, tem esse material de apoio. Tem a apostila que eu preparei para vocês. Eu ainda não disponibilizei ela porque eu precisei fazer algumas correções de última hora. Então, até amanhã à noite ela já vai estar lá disponível para todo mundo. Essa apostila ela está bem condensada, tem tanto a parte teórica do que é gestão de projetos, e também tem a parte mais focada no programa, tá bom? Aí eu peço desculpas para todo mundo pelo atraso para estar liberando a apostila, mas é porque algumas revisões elas realmente foram necessárias, e aí eu acabei não tendo tanto tempo no começo da semana para poder estar soltando para vocês, junto com a nossa primeira aula. Pelo cronograma que eu montei, a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais focada no software. A gente vai aprender a como criar tarefas. Então, eu vou apresentar para vocês o Project Lib, vou mostrar para vocês um pouquinho dos recursos que ele tem, né? Mostrar um pouquinho sobre a barra de ferramentas. E a gente já vai começar a trabalhar aí cadastrando algumas atividades. De todo mundo que está aqui na chamada, alguém teve problema para poder estar instalando o software antes que eu comece apresentando? Vocês podem mandar no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Show. Letícia, você teve alguma dificuldade para poder estar instalando o Project Libre? Ah, ok. Tá. Eu sei que tem um pessoal aqui que usa Mac, aí vocês viram que eu soltei lá a informação para vocês na plataforma e no grupo, né? Que às vezes você não consegue instalar o Project Libre por fora, porque o Mac, por configuração, ele só aceita aplicativos que fazem parte da App Store.
Então, eu deixei mais ou menos um caminho para vocês de como conseguir instalar. Então, podem ficar tranquilos em instalar o ProjectLib por fora, dar essa autorização para o computador, porque vocês não vão pegar vírus. Algumas pessoas também vieram falar comigo, porque o computador, eles usam Windows e é aquela versão do Windows que é de 32 bits. A versão mais atual do ProjectLib, que é a 1.9, pelo que eu estava vendo, eles só lançaram para sistemas de 64 bits. Então, se você tem um computador de 32, você precisa instalar a versão 1.7. Ela não muda muito da versão mais atual. O que eles fizeram foi mais algumas correções de bugs. Mas qualquer probleminha que vocês tiverem durante a instalação, podem me procurar e a gente tenta resolver, tá bom? Não tenham medo de me mandar mensagem, no geral eu estou sempre acordada respondendo a todo mundo. Imagina. Bom, essa tela que eu já estou compartilhando aqui com vocês é a tela de abertura do ProjectLib, né? Então, sempre que vocês abrirem o programa, a primeira coisa que vai estar aparecendo vai ser a dica do dia. Então, ele sempre vai dar algumas informações úteis sobre o programa, ou sobre gestão de projetos mesmo. Se alguém não gosta de estar recebendo esse tipo de informação, é só tirar o tiquezinho aqui e fechar a janela. Eu costumo deixar porque eu acho bem bacana, bem interessante, tem algumas coisas úteis que vão aparecendo aqui de informação para a gente, tá? Depois que você fecha essa janela aqui, o programa vai aparecer uma mensagem de boas-vindas, né? Ele vai pedir para você criar um projeto, abrir um projeto novo. Algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, eu sei que eles já têm um pouquinho de domínio com o Microsoft Project, que é uma versão paga, não desse programa, ele faz parte do pacote do Windows. Se você conhece o Microsoft Project e já tem um documento salvo no seu computador, você tem a opção de estar abrindo esse projeto direto. O ProjectLib, ele reconhece as extensões do Microsoft Project, ou você pode criar um projeto novo. A gente vai criar um projeto novo, porque, bom, como vocês vão ter que desenvolver um projeto no final desse curso, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse trabalho final que vocês vão fazer no final dessa aula. Então, vamos começar do zero aqui com todo mundo, para vocês aprenderem como que funciona, tá? Criando um projeto novo, ele vai pedir para você sempre colocar o nome do seu projeto, e esse nome ele vai ficar salvo aí em seu arquivo quando você salvar ele, e você pode estar alterando esse nome também ao longo das etapas, né, conforme você for desenvolvendo o seu projeto. Na última aula, eu pedi para todo mundo pensar num nome de projetinho aí, né, para vocês trabalharem ao longo do curso. Eu vou usar um projeto aleatório da minha cabeça que eu criei. Vou chamar de desenvolvimento de aplicativo. O gestor desse projeto normalmente vai ser sempre o gestor de projetos. No caso de vocês, serão vocês mesmos, tá? Se você faz parte de alguma entidade, está fazendo estágio, alguma coisa assim, e o gestor desse projeto que vocês estão pensando em desenvolver não são vocês mesmos, então coloca o nome do responsável, tá? No final, durante essa aula, conforme eu for apresentando para vocês a tarefa de ferramentas, o nome do gestor, ele sempre vai estar no documento que o programa gera. Então, ele vai ser sempre o responsável por esse projeto. No meu caso, eu vou colocar o nome do gestor como sendo eu mesma, né? E aí, depois disso, a gente tem aqui a data de início do projeto, e a gente tem esse negocinho aqui que chama envio programado. O que é isso? A data de início do seu projeto, basicamente, é o dia que ele tem que começar. É muito importante vocês falarem isso quando vocês estão criando um projeto novo. Por quê? Porque o ProjectLib, ele calcula, entre aspas, automaticamente
as datas de cada tarefa baseado em quando o projeto vai começar. Então, se eu deixar a data como sendo o dia de hoje, hoje começa o meu projeto, hoje eu já tenho uma atividade, amanhã eu vou ter outra, e assim vai. Mas, e se o meu projeto ele não tem uma data para começar e ele tem uma data para concluir? Você vem aqui, envio programado, tira o tiquezinho e nota que aqui, ó, ele mudou de data de início para data de fim. Qual que é a diferença da data de início para a data de fim? Muitos projetos, quando eles estão sendo desenvolvidos, eles têm uma data para começar, mas eles ainda não têm uma data específica para você estar terminando ele. Essa data de término, ela pode ser determinada ao longo do desenvolvimento do projeto, mas você tem aí uma certa liberdade para poder estar trabalhando. Quando o seu projeto ele tem uma data de fim, significa que ele precisa sempre terminar naquele dia, e esse dia ele não é flexível. Então, quando você fala para o programa, logo quando você está criando um projeto novo, que ele tem uma data de início ou uma data de fim, todas as atividades que você for incluindo nas tarefas, elas vão ser calculadas automaticamente, de novo, entre aspas, dentro dessa data que vocês estão colocando, tá bom? Eu vou deixar para a gente trabalhar sempre com a data de início. Eu acho que é mais fácil começar assim, tá bom? E, bom, bora que bora. Sobre data de início, data de fim, vocês têm alguma dúvida? Deu? Ok. Eu dei o ok, e daí ele me abriu esse monte de linha estranha aqui, que no começo a gente fica um pouquinho perdido, né? Aqui do lado esquerdo você tem algumas colunas para poder estar indicando o nome de tarefas, duração, quando elas vão começar, quando elas vão terminar, antecessores, meu Deus, que palavra difícil, desculpa, gente, e nome dos recursos. Na aula de hoje, a gente não vai focar em nome dos recursos, tá? A gente vai trabalhar de antecessores para trás, mas antes de a gente começar a colocar a mão na massa, eu vou explicar um pouquinho sobre o programa. Então, aqui vocês colocam atividades, e do lado direito tem aí uma espécie de um calendário meio estranho, né? O que é esse calendário meio estranho? Conforme vocês forem incluindo tarefas aqui, ao lado, ele vai agrupando isso em tarefas também, só que de uma maneira mais visual. Esse gráfico, né, vamos chamar assim, visual, que ele forma aqui ao lado, é o famoso diagrama de Gantt. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o diagrama de Gantt, mas ele é um gráfico um pouco mais ilustrativo, né? Ele permite você visualizar todas as tarefas que você tem que fazer de uma maneira muito mais visual. Você consegue ter uma noção um pouquinho maior do tempo de execução que aquela tarefa vai ter. E aqui em cima a gente tem algumas ferramentas do programa, tanto para abrir um projeto, começar um projeto novo, ou salvar esse projeto como, se você precisa salvar várias vezes esse projeto, né, com nomes diferentes, por exemplo, para poder ter um controle maior de cada etapa. Você consegue imprimir dentro do próprio programa, gerar um PDF, você consegue colocar algumas informações específicas do projeto, calendário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas outras duas ferramentas nas aulas da semana que vem, tá? Então, não vamos nos preocupar tanto com elas hoje. Vindo aqui em tarefas, vocês conseguem visualizar o gráfico gigante, que é essa tela que a gente está vendo aqui. Vocês conseguem também estar visualizando todas as tarefas em um diagrama de rede ou uma estrutura analítica do projeto. Como a gente não tem nada aqui ainda, se eu clicar em cima, ele não vai mostrar nada para a gente, tá bom? Além disso, você tem algumas outras ferramentas para inserir uma linha nova ou deletar uma linha, ferramentas de indentação, que a gente vai usar hoje, de conexão, que nós também vamos usar hoje. Aqui são informações repetidas que tem na aba de tarefas, né? De informação, calendário, anotações. Indo aqui na partezinha de recursos,
Vocês conseguem estar visualizando os recursos. A gente vai ter uma aula específica só para poder falar sobre isso, né? Que eu falei na aula da semana passada que recursos podem ser custo, tempo, pessoas. A gente vai focar um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Então, a gente não vai usar tanto essa ferramenta aqui hoje. E, por último, a gente tem aqui uma guiazinha de ver, onde você tem várias opções de estar visualizando o seu projeto, além de conseguir imprimir relatórios ou visualizar diagramas. Boa noite, Gustavo. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. Vocês estão com o Project Lib aberto? Só uma pergunta. Se estiverem, tentem dar um pouquinho mais de atenção para o que eu estou falando aqui, e aí depois a gente trabalha um pouquinho mais no programa de vocês, tá bom? Nossa, quanta gente com o programa aberto. Para facilitar um pouquinho a aula de hoje, eu já defini, né, o nome do projeto que eu vou desenvolver, que é o aplicativo, e eu também já criei aqui uma espécie de todas as atividades que envolvem esse meu projeto. Deixa eu fechar isso aqui. Não sei se está dando para todo mundo visualizar aí, eu vou dar um zoom. Eu coloquei aqui, basicamente, as atividades do meu projeto e um tempo que eu acho mais ou menos que ele vai levar para executar, tá bom? Por que eu fiz assim? Primeiro, porque fica mais fácil de eu definir o que vai acontecer em cada parte do meu projeto e eu consigo ter uma ideia também se eu estou estruturando tudo certinho, se eu não estou esquecendo de nenhuma etapa daquilo que eu quero desenvolver. E por que eu coloquei aqui um tempo médio de execução, né? Eu estou colocando mais ou menos um tempo para cada atividade, só que conforme vocês forem jogando isso no programa, vocês vão perceber que nem sempre o tempo total de execução do seu projeto, ele é a somatória disso daqui, tá? Às vezes, a gente tem mais ou menos uma ideia de que, sei lá, algo que a gente está desenvolvendo vai levar um mês, e aí, conforme você vai estruturando isso no Project Libre, você percebe que você consegue executar isso em um tempo um pouquinho menor, tá? Por quê? Porque tem muitas tarefas que, às vezes, você consegue executar elas de maneira simultânea, e algumas outras você precisa que uma tarefa termine antes para você começar a outra. E isso é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Bom, como eu criei isso dentro de uma planilha, eu consigo copiar tudo isso daqui e jogar lá dentro do meu programa, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora. Se você está com o Project Libre aberto e quiser fazer isso, fique à vontade, mas se você quiser só fazer isso depois, assistindo a aula de novo, também não tem problemas, o importante é vocês entenderem o que a gente vai fazer e aprender essas ferramentas básicas do projeto, para depois vocês aí trabalharem com as outras tarefas que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Eu pulei algumas linhas, tá? Eu já vou explicar o porquê. Só um minuto, porque o programa ele está pesado um pouquinho, meu computador está travando. Ok. Vou chamar isso aqui de etapa 1, que eu chamei de definição. E aqui em cima eu vou colocar o nome do meu projeto. Notem que automaticamente, a partir da data de início, que eu coloquei lá no comecinho quando eu criei o projeto, ele colocou sozinho um dia de execução. Se vocês olharem aqui do ladinho do dia, tem um ponto de interrogação, tá? O que é esse ponto de interrogação? Basicamente, o programa está te perguntando se aquela tarefa ela tem só a duração de um dia, certo?
Se a sua tarefa tem a duração só de um dia, você clica aqui em cima e coloca que ela vai durar um dia, e daí ele vai tirar o ponto de interrogação. Se ela for durar mais dias, você coloca a quantidade de dias que ela vai durar e automaticamente ele vai calcular aí a data de início e fim. Eu não sei se fica muito claro para vocês aqui que eu estou dividindo o meu projeto em etapas não, né? Em blocos de tarefas. Então, eu tenho aqui, que na minha etapa 1, que é a parte onde eu vou definir aquilo que o meu aplicativo tem que fazer, que ele tem todas essas tarefas aqui, dentro dessa primeira parte, que na etapa 2, que é quando eu vou começar aí a parte de programação, ele tem todas essas etapas, e que, por fim, na parte de finalização, ele tem todas essas etapas. Como que a gente faz para o programa entender que existem essas etapas dentro do meu projeto, né? Porque se você só copia e cola aqui, ele vai entender que são todas tarefas individuais, né? Que uma não está dependendo da outra, que não é um grupo de tarefas ou coisas assim. Se você pegar, deixa eu abrir um pouquinho, e copiar isso daqui, copiar não, né? Selecionar tudo isso daqui, acho que é Shift. Vocês vêm aqui em tarefas e clicam em identar. Percebe que ele pegou tudo isso daqui e jogou dentro desse negócio chamado etapa 1 definição? O que ele fez? Ele criou aí um grupo de tarefas, certo? E agora, se vocês olharem aqui, o meu um dia, ponto de interrogação, ele está em cinza. Qualquer mudança que eu fizer aqui, dentro dessas tarefas agora, vai afetar a quantidade de dias que você vai levar para executar todo esse conjunto aqui da etapa 1, tá bom? Essa parte para vocês ficou claro? De como fazer... Teria como deixar aquela coluna de duração... Teria como já deixar aquela coluna de duração das tarefas em dias sem precisar em todas as celas a palavra dia? Tá. Por padrão, o Project Libre, ele já calcula a duração de uma tarefa em dia. Então, você não precisa digitar a palavra dia, você pode só colocar um número e automaticamente ele vai mudar aqui, tá bom? Se você apagar a palavra dia, ele vai fazer automaticamente sozinho. Ele sempre vai calcular a duração de uma atividade em dias, e daí ele sempre vai indicar aqui que vai levar 1 dia, 2 dias ou 10 dias, tá? Mais alguma pergunta, gente? Quiserem abrir o microfone, fica à vontade. Bem, eu queria saber se é possível mudar de dias para horas, fazer um projeto diário, sabe? Tá. Bom, não é possível você mudar de dias para horas, tá? Porque, por padrão, o programa ele calcula a duração aí de cada tarefa em dias mesmo. Se eu não me engano, na aula 5, a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão de calendário. E nessa aula em específico, a gente vai estudar sobre como criar calendários especiais. O que são esses calendários especiais? Se você pegar aí um tempo de trabalho normal, CLT, segunda a sexta, das 8 às 18. Essa é a configuração padrão do Project Libre, tá? Então, se você olhar aqui em cima, você tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo está em cinza. Se você precisa falar para o programa que aquela tarefa, ela sempre vai ser executada no mesmo horário, por exemplo, toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia, porque você tem uma pessoa que só pode executar aquela tarefa segunda, das 10 ao meio-dia, você tem como fazer isso, tá?
Então, vai ser 2 horas de trabalho semanal, só que o Project Libre, ele sempre vai colocar a duração de um dia, ok? Então, não sei se ficou muito claro para você, Entendi, mas sim. Obrigado. imagina. A gente tem como mudar a quantidade de horas de trabalho, sim, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na aula do dia, na quinta aula, mas você não consegue mudar aqui a duração de dia para hora, você só consegue mudar o tempo de trabalho em cada dia, beleza? Bom, eu vou pegar as outras tarefas que eu já criei aqui e eu vou dar uma copiada no programa para a gente começar, oh meu Deus, a mexer. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a duração das tarefas, dias ou alguma coisa assim? Gabe, eu tenho uma dúvida. Mande. Mas se você for falar depois, você pode responder nas próximas aulas, tá? Sem problema. Uhum. A gente sabe que em projeto a gente tem vários tipos de atividades. Tipo, atividade que a gente chama de finish to start, finish to finish, Sim. start, etc. Você consegue criar dependências nesse Gantt chart para essas atividades? Sim, sim. Na aula de hoje eu vou mostrar como a gente cria algumas dependências. Essas dependências que eu vou mostrar são as finish to start, tá? Junto com a aula de calendário, a gente vai aprender sobre os outros tipos de dependência, mas você consegue sim estar fazendo essa mudança dentro do próprio programa. Tá bom, beleza. Obrigadão. Imagina. Mais alguma outra pergunta, gente? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com as outras etapas, igual eu fiz na primeira. E aí eu já vou mostrar para vocês uma outra coisa. Eu criei aqui 3 blocos de tarefas. E todos esses blocos de tarefas, eles fazem parte de um projeto maior, que é o desenvolvimento do meu aplicativo, né? Então, se eu quero que tudo isso fique dentro do desenvolvimento do aplicativo, eu faço a mesma coisa, que é indentar. Por algum diabo do destino, ele jogou as outras etapas aqui para dentro da etapa 1. A gente consegue mudar isso depois, eu não vou focar muito nisso agora para vocês não ficarem confusos. Gabe, não é só desindentar nesse caso aí? Desindentar, deixo daqui? Sim, obrigada. Muso. Imagina. Jovens confusos com tecnologia, bom dia. Deixa eu copiar de novo. Isso só não tá dando certo porque eu tô fazendo ao vivo, tá, gente? Porque eu criei esse mesmo programa aí sozinha, aí deu tudo certo. Finalização. Pronto, agora foi. Vocês estão vendo aqui do lado que ele agrupou todas as tarefas, todo mundo começando no mesmo dia? A gente sabe que num projeto normal, todas as tarefas ele nunca vão começar juntas, né? Porque terão algumas tarefas que elas vão depender das outras, algumas outras vão ter um tempo maior de duração, e por aí vai. Eu vou pegar isso daqui e colocar
em outra tela para eu conseguir ver, ao mesmo tempo em que eu estou preenchendo. Eu quero que cada atividade ela dure uma certa quantidade de dias, mas eu não vou mexer aqui no tempo total do meu projeto, nem no tempo total de cada etapa. Eu vou mudar primeiro a duração das minhas atividades aqui dentro, e daí depois a gente vai ligar as tarefas para falar para o programa quando cada tarefa tem que começar baseado no término do anterior. Como eu faço para apagar linhas? Pergunta da Luísa. Você vem aqui, igual você faz no Excel mesmo, seleciona a linha inteira e clica em apagar. Tenta aí, me fala se deu certo. Ok. Imagina. Eu vou mudar a duração aqui das minhas tarefas para vocês verem o que acontece. E aí percebam que no gráfico do lado, ele vai mostrando de uma maneira um pouquinho mais visual o tempo de execução de cada uma delas, tá? Quando eu termino, ele já fala aqui para mim que a etapa de definição, ela vai ter uma duração total de 10 dias. Eu não falei para o programa que vai ter 10 dias, ele está calculando sozinho. Isso pode mudar? Pode mudar, a gente já vai ver isso. Então, continuando aqui, eu dei um tempo bem grande para o tempo de programação, a gente sabe que programação demora bastante. 15. Bom, aqui vocês conseguem ter uma noção de quanto tempo vai levar a execução de cada atividade. Eu não vou mostrar essa daqui porque são 60 dias, mas em um projeto ideal, a gente sabe que nem tudo são flores e que as coisas nunca vão começar aí no mesmo dia, né? E como é que você fala para o programa que, essa etapa aqui, ela não começa junto com essa, ou não começa antes dessa outra aqui? Você vem aqui, tem duas formas de você fazer isso, né? A primeira é você vindo nessa coluninha de antecessores e falando bem assim, Project Libre, a etapa de detalhamento das ideias, ela só pode acontecer depois que o brainstorm de ideias estiver pronto. Beleza? Beleza. Aí você tá vendo que aqui você tem uma numeração em cada linha de cada atividade? Você pega a coluna de detalhamento, aliás, a linha de detalhamento, vem aqui antecessores e fala, essa tarefa só vai começar depois que essa outra estiver terminada. O que acontece? O programa ele vai pegar aqui, de uma maneira um pouquinho mais visual, e vai te mostrar que essa tarefa aqui, ela só vai começar depois que essa outra terminar. E aí vocês vão fazendo isso para todas as outras atividades que vocês estiverem desenvolvendo. Não sei se vocês estão copiando exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se vocês quiserem copiar, sintam-se à vontade, mas vocês vão ter que fazer exatamente isso com o projetinho de vocês, tá bom? Então, continuando, depois que eu detalhei todas as ideias, eu preciso avaliar essas minhas ideias. Então, vou falar aqui que a minha atividade 5, ela depende da atividade 4. Eu preciso definir uma linguagem de programação. Vamos supor que isso depende da atividade 5 e por aí vai. Eu já vou ir colocando aqui. Canais de distribuição. Você não precisa, concorda comigo que se você está programando algum aplicativo, alguma coisa assim, você não precisa, só um minutinho, Ângelo. Você não precisa esperar você definir aqui uma plataforma de programação ou uma linguagem de programação. Tipo, você não precisa que essas duas tarefas sejam definidas para você, falar quando que essa daqui vai ser divulgada, né? Ou distribuída. Porque se você quer, por exemplo, lançar o seu aplicativo no Google Play, você não precisa saber qual linguagem de programação você vai usar só para poder
lançar o seu aplicativo lá, certo? Então, se você já tem a sua ideia aí fechada, você só vem aqui e coloca aqui, por exemplo, o seu canal de distribuição, como a Google Play, por exemplo, ela vai depender só dessa tarefa. Se você levantou a mão, se você quiser fazer uma pergunta. Olha eu falando no mundo aqui. Eu queria fazer uma pergunta, assim, nessa etapa de detalhamento de ideias, você colocou como antecessora dela a etapa 3 aí, de brainstorm. Sim. Só que a etapa 3 aí, ela acaba no dia 9. Então, eu entendo que a etapa 4, já que ela é a sucessora dessa, ela deveria começar no dia 10. Só que eu não vi se você colocou você travou isso para ser no dia 12, ou se por algum motivo ela não arrumou, porque eu vi que todas as outras arrumaram, ficou certinho e tal. Só perfeito. Boa pergunta. Um tempinho atrás, eu acho que foi o Luiz que perguntou, né, sobre você mudar a duração do programa de dias para horas. Aí eu falei, não, a gente consegue mudar direto no calendário, só que por padrão, o calendário ele sempre vai calcular em dias. Então, você consegue criar um calendário especial para você estar fazendo essa alteração aí. Por padrão, o Project Libre, ele considera que o quê? Que um período de trabalho, um tempo total de trabalho que você tem na sua semana, ele vai de segunda a sexta, das 8 às 18, considerando que você tem uma hora de descanso. Se você olhar aqui, o dia 10 e o dia 11 é sábado e domingo. Então, por isso que ele pulou essa atividade. Porque dia 9 é uma sexta-feira, sábado e domingo as pessoas não trabalham, daí o próximo dia de trabalho vai ser no dia 12. Então, por isso que ele pula. Saquei, valeu. Sacou? A gente tem aqui alguns exemplos de algumas tarefas que elas passam no final de semana, mas não significam que elas estão sendo executadas no final de semana, tá? Ele pega o... Eu falei que termina às 18? Mentira, termina às 17, eu falei errado, perdão. Enfim, voltando aqui. Elas passam por cima do final de semana, mas significa que um período daquela atividade vai levar aí mais ou menos meio-dia ou um dia completo para ser terminado. Então, essa atividade ela poderia ter sido concluída no sábado, por exemplo, mas como sábado e domingo é um dia de folga, ela joga para segunda e daí fica aí todo esse tempo de trabalho, mas na realidade você não está trabalhando nesses 2 dias. Show? Todo mundo entendeu essa parte do final de semana? Sim, sim. Perfeito. Eu estava mostrando para vocês, né, que vocês conseguem vir aqui em antecessores e ir colocando quando cada atividade ela vai começar com base na atividade anterior. Existe uma outra forma de vocês fazerem isso, que é mexendo aqui direto no gráfico gigante, tá? Então, vamos supor que você só pode começar a pensar aí, né, toda a interface, todo o design do seu projeto, depois que você termina toda essa outra etapa aqui. E ao invés de você pegar, vir aqui em preencher, você pode só pegar a última tarefa e arrastar ela para cá. Então, sozinho o programa ele vai falar que o quê? Que você só pode mexer na interface aqui do seu projeto depois que a tarefa canais de divulgação tivesse sido finalizada. E assim vocês podem fazer com todo o resto. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu acabo sempre me perdendo, então eu vou fazer aqui direto pela parte das colunas mesmo. E um período de teste depois que eu terminar
a minha programação. Você só vai lançar o seu aplicativo depois que você testar. A avaliação dos usuários, você vai depender do lançamento. E o relatório final, você pode fazer aí. Relatório final, todo projeto a gente sabe, né? Falei na aula anterior, que ele tem uma data para começar e uma data para finalizar. Normalmente, quando você finaliza um projeto, você tem que entregar um relatório final. Quem já fez iniciação científica ou algum outro tipo de projeto PUB, por exemplo, a gente sabe aí que ao longo das atividades, né, ao longo da duração daquele projeto, a gente precisa entregar um relatório final. Quando você vai para uma empresa, por exemplo, isso não é muito diferente. Quando você finaliza um projeto, você precisa entregar um relatório final, né, contando tudo que aconteceu, quais foram os resultados que você teve a partir disso, e colocar, ele sempre vai ser a última etapa, ele sempre vai estar na parte de finalização. Vamos supor aí que o meu desenvolvimento de aplicativo, o meu projeto, a parte de avaliação dos usuários, né, o feedback de quem está usando o meu aplicativo. É muito importante, eu preciso falar para a minha empresa o que os usuários acharam, então eu vou colocar aqui que o meu relatório final depende do término dessa outra tarefa. E, bom, a gente tem aqui tudo estruturado, certinho. Se a gente puxar um pouquinho mais para cá, vocês conseguem visualizar graficamente como que ficou o seu projeto. Ok? E, bom, lá no comecinho da aula eu falei que o quê? Não vamos mexer aqui nas linhas em cinza, porque o programa ele vai calcular automaticamente. A gente deu alguns dias, né, alguma duração em dias para cada uma das atividades, e aqui a gente consegue ver que, ao final, o meu projeto ele vai levar 155,125 dias para ser concluído. Por que está quebrado o tempo? Porque, em algum momento, aqui, o meu programa ele considerou que as atividades elas levariam um pouco mais de tempo para serem executadas, provavelmente por causa dos finais de semanas. Então, se você olhar aqui, o meu projeto está começando no dia 27 às 9 da manhã e terminando no dia 11 às 9 da manhã. A gente consegue mudar isso. Eu vou continuar trabalhando nesse mesmo programa ao longo do curso e a gente vai ver que isso daqui pode mudar, tá? Mas para início de ideia, a gente sabe que a duração total desse projeto levaria aí 155 dias. Ok? Bom, a aula de hoje foi mais para mostrar para vocês como começar a mexer no programa. Alguém levantou a mão? Luiz, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida na linha 11, ali quando você coloca a interface, aí no antecessores você colocou a linha 9, que é para ela começar depois que acabar esse evento, certo? Certo. Mas esse ele meio que não seria o último evento dessa etapa. Teria como eu estar colocando, por exemplo, a linha 2, que seria quando ela terminasse? Ou não? Porque na linha 2 ela já está definido o tempo de início e fim. Aí eu coloco que a interface vai começar depois da linha 2. Então ela vai começar depois do dia 5/5. Daria para fazer desse jeito também? Dá para você mudar isso. Por que o programa, né, tipo, ali ele está falando que vai terminar no dia 5/5. Ele não está considerando que a minha atividade 9, o canal de divulgação, ele vai... É a última tarefa dessa etapa, né? O que ele está considerando ali é a tarefa mais longa, que é a plataforma para programação. Então, tem como sim você está mudando. Isso vamos dizer assim, um bug do Project Lead, não é bem um bug, né? O pessoal chama de bug, mas não é exatamente isso. A gente vai trabalhar com esses pequenos erros ao longo do projeto, mas se você quiser mudar manualmente, você consegue, é só você colocar aí, por exemplo, que
Sua interface, ela só vai começar depois que você definir a plataforma de divulgação, que é a linha 7, e daí ele vai mudar a data de início do seu projeto. Entendi. Se colocasse 2 no lugar do 7, ele daria erro? Não aconteceria nada. Entendi. Quer dizer, não é que não acontece nada, né? Ele vai pegar o horário final. Ele vai pegar exatamente o dia final. Mas é aquela coisa, não necessariamente você precisa começar uma atividade depois que uma etapa toda tiver sido completa. Porque nem sempre, ao longo do desenvolvimento de um projeto, todas as atividades vão depender de alguma coisa muito específica. Nesse caso, a interface, ela depende, por exemplo, da plataforma para programação, porque você precisa saber qual é a linguagem para você meio que pensar em toda a estética e começar a fazer a programação. Mas isso não é um padrão em um projeto, tá? É só para esse caso em específico que eu usei de exemplo. Ah, entendi, perfeito. É que eu tava pensando mais na parte de automatização, sabe? Que se alterasse, por exemplo, linguagem de programação, colocasse, por exemplo, 10 dias, ele ia atualizar sozinho. Sim. Eu tinha pensado dessa forma, mas beleza, obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida? De minha parte, somente. Pessoal, eu falei um pouco rápido hoje. Alguém ficou com alguma dúvida? Ok. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Acho que foi o Ângelo que perguntou sobre os tipos de dependências, né? A gente tem 4 tipos de dependências. A que eu mostrei para vocês hoje é uma meio que padrão em projetos, que chama Finish to Start. Basicamente, você precisa concluir uma tarefa para começar outra. Por padrão, quando você coloca que alguma tarefa depende de outra dentro do Project Libre, ele sempre vai ajustar essas atividades dessa forma, né, de Finish to Start. Então, ele entende que quando você coloca aqui uma tarefa dependendo de outra, que aquela outra precisa terminar para a próxima começar. A gente consegue mudar isso dentro do programa, a gente não vai ver isso hoje, tá? Mas isso é possível sim. E daí, alguns erros, como esse que o Moto perguntou para a gente, sobre o dia, você consegue estar arrumando, mexendo só na dependência entre as tarefas mesmo. Mas, bom, vamos ao que importa. O que eu preciso que vocês façam para mim até o final dessa semana. Eu dei um exemplo de um projeto que eu vou estar usando ao longo das aulas para poder estar mostrando como que o programa funciona. Na aula passada, eu comentei que todo mundo teria que fazer um projeto final e que cada atividade que eu fosse passando para vocês ao longo das aulas, elas iam complementar esse projeto final. A atividade de hoje, o que eu preciso que vocês façam é dizer para mim qual que é o nome do projeto que vocês estão pensando em desenvolver. Pode ser um projeto fictício, pode ser alguma coisa que vocês já estão trabalhando em algum lugar, pode ser um projeto de pesquisa que vocês já estão desenvolvendo, não tem problema. Mas eu preciso que vocês dividam as atividades desses projetos, bem parecido com isso daqui que eu fiz, tá? Então, cria uma coluna de atividade, uma coluna de tempo de execução, pode ser um tempo de execução médio, não precisa ser exato, e mandem isso para mim no Classroom. Tem uma atividade aberta, se ela ainda não está aberta, ela vai abrir agora às 19 horas, para vocês estarem fazendo o upload desse documento, tá? Por que eu estou pedindo isso? Porque aí a gente vai começar a trabalhar com esses projetos, cada um, claro, na sua máquina, e isso aqui vai, fazendo o documento desse jeito aqui, facilita muito para vocês verem se, principalmente se vocês estão colocando, tipo, todas as etapas do projeto, se vocês não estão esquecendo de nada, mas também facilita muito na hora de vocês perceberem se o tempo que vocês estão imaginando que aquilo vai levar realmente é o que vocês estão pensando, ou se esse projeto ele vai levar um pouquinho mais de tempo. No final do curso, vocês vão perceber que o tempo ele é bem mutável, né? Ele muda bastante.
E, bom, por hoje é isso. A atividade ela vai ficar aberta até o dia 11, porque é uma coisa que vocês precisam pensar um pouquinho mais, então eu não deixei ela para poder fechar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa atividade, me manda uma mensagem, pergunta lá no Classroom, me manda um e-mail, pergunta no grupo, fiquem à vontade. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Tem um PDF da aula de hoje já disponível lá no Classroom, então vocês conseguem estar acessando já. E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigadão, viu? Não ficou dúvida, não. Valeu pela aula. Imagina. Até mais. Até.